Bom dia, amores do meu Brasil! Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas por aí? Hoje eu quero dividir com vocês a minha mentoria, que eu tô fazendo uma mentoria que vai acabar amanhã e amanhã vai ter uma apresentação sobre ela. E aí, eu quero trazer para vocês quais foram os aprendizados que eu tive nessa mentoria, né? Uma mentoria que é um passo mais profundo para dentro da gente. É quando a gente entra em contato com o nosso ego, é quando a gente entra em contato com o desapego. E muitas coisas bacanas eu aprendi lá. E tô exercendo, né? Vigiai e orai. Estou me vigiando o tempo todo. Por quê? E hoje eu quero falar com você sobre o desapego, que eu acho que foi o ponto mais difícil dessa mentoria para mim e acho que é para muita gente. Quando a gente entra em contato com o nosso ser, quando a gente expande a nossa consciência, né? E quando a gente fala de expandir a consciência, é quando, na verdade, a gente traz para nossa consciência quais são os nossos pensamentos, quais são os nossos sentimentos, as nossas ações. Por que a gente está agindo daquela forma? Por que a gente está sentindo aquilo daquela forma? A maior parte do tempo, a gente vive no automático. E quando a gente está vivendo nesse automático, a gente não para nem para pensar sobre isso. A gente não para pensar por que a gente sente raiva em algumas situações, por que a gente fica aflito, por que a gente fica chateado, por que a gente fica ansioso, né? A gente não para pensar nisso. Isso é expandir a sua consciência. É quando você começa a ter consciência por que você age da maneira que você age em várias situações, né? Então, em cada situação você age de uma maneira. E por que você age daquela maneira? Porque a gente tem um caminho neural que acontece e esse caminho é sempre o mesmo. Porque a gente tende a automatizar os nossos pensamentos. E quando a gente automatiza os nossos pensamentos, eles sempre geram os mesmos sentimentos. E se a gente não para pensar sobre eles, se a gente não traz eles para nossa consciência, a gente continua uma vida inteira fazendo a mesma coisa. E falando do desapego, o desapego é isso, né? É a gente se desapegar do resultado, se desapegar das pessoas. E aí, como a minha mentora sempre fala, Daisy, tem pessoas que são caminho e tem pessoas que são destino. Essas pessoas que são caminho são aquelas pessoas que fazem parte de um caminho, de um pedaço da nossa vida. E elas nos ajudam em algum momento da nossa vida. Elas estão ali do nosso lado, né? Às vezes é um amigo de um prédio, de uma cidade, às vezes é um amigo de infância que só durou a infância, não perdurou para sempre. E a gente tem muita dificuldade de se desapegar disso, porque a gente quer entender por que a gente não tem mais aquela pessoa, por que aquela pessoa simplesmente desapareceu da nossa vida, não falou nada, não disse nada. Não é verdade? Não é assim que você se sente às vezes? Uma amiga antiga que tenha feito parte da sua vida e de repente ela não aparece mais. E você fica se perguntando, nossa, mas o que será que eu fiz? Por que será que essa pessoa agiu assim comigo? E a gente não consegue entender. E é isso que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Essa dificuldade que a gente tem de desapegar e o quanto é necessário a gente desapegar para que a gente deixe as coisas fluírem. A gente precisa deixar a vida fluir, e deixar a vida fluir é entender que as pessoas às vezes não vão ficar na nossa vida para sempre. E tá tudo bem. E aí, sabe como é que a gente pode fazer isso? Ela me deu uma ideia muito interessante. Quando você não estiver entendendo porque alguma coisa saiu da sua vida, uma pessoa, uma situação, um trabalho, agradece por aquilo que você teve com aquela pessoa, com aquele trabalho, ou seja, um familiar que às vezes se distanciou. Agradece só os momentos que você teve com essa pessoa. Entenda que ela talvez não faça mais parte da sua vida. Talvez ela não faça mais parte por um momento, talvez por um período, depois vai passar a fazer parte novamente. Mas a gente ter esse entendimento de trazer isso para nossa consciência, para o nosso eu, de falar, nossa,
tudo bem. Essa pessoa não faz mais parte da minha vida e tá tudo bem. Esse procurar, esse buscar o tempo todo uma resposta, esse buscar o tempo todo e ir atrás disso, às vezes pode estar te magoando, às vezes pode te doer e às vezes pode fazer você não entender, porque talvez aquela pessoa esteja num outro momento, talvez ela não te dê uma resposta muito bacana e aí vai de você. O que eu tô preparado, o que eu quero para minha vida. Então, o que eu quero te deixar de mensagem hoje é: aceita que tudo tem um tempo e que às vezes as coisas não são para sempre. Isso acontece muito no trabalho. Quero fazer mais esse insight que veio aqui na minha cabeça agora, que é o seguinte: muitas vezes a gente está num lugar, né, num trabalho, e aquilo ali tudo já não faz mais sentido pra gente. A gente quer trocar de profissão, a gente quer trocar de empresa, a gente quer trocar de amigos, a gente quer trocar de pessoas. E sabe o que acontece quando a gente não toma a decisão, quando a gente não traz pra nossa consciência e a gente toma as rédeas da nossa vida para tomar as decisões? O próprio destino, né? O próprio universo faz com que aconteça alguma situação em que você é expulso daquela situação. Que você é mandado embora do seu trabalho e aí você não entende, você fica revoltado, ou trocaram você de área, de setor, um setor que você tá há 10 anos, que você tá acostumado, que você sabe fazer tudo, mas que você não teve coragem de sair ainda e aquele ali não era mais o seu lugar. E aí acontece isso. Isso tudo, eu quero te dizer o seguinte: desapega dos resultados e agradece o que você tem. Agradece que esse expulsar de um emprego, de uma profissão, de um espaço que antes era seu, talvez seja exatamente um empurrão para que você viva algo novo na sua vida, para que você abra uma nova porta na sua vida. E assim são com as pessoas também, que a gente estava falando de desapegar das pessoas. Às vezes, a gente precisa se desapegar das pessoas que já não fazem mais parte da nossa vida para que novas pessoas possam chegar. Quando a gente está com a nossa mochila 100% cheia, não tem como. A gente precisa esvaziar um pouco a mochila para que entre coisas novas na nossa mochila. Então guarda isso para você. Esvazia para poder chegar ao novo. Um beijo!